E você precisa entender, o lucro da sua empresa não é seu. Ele faz parte de um balanço e de um patrimônio que é da empresa. Está começando o programa Lucro Desvendado, onde eu ajudo empreendedores e empresários a entender por que seu faturamento não está refletindo um saldo positivo na conta bancária da sua empresa. Você já se pegou retirando dinheiro da sua empresa para pagar suas contas pessoais? Já se perguntou por que mesmo assim as suas contas continuam apertadas? E a sua empresa, o pior, ela parece estar em nada. Você, assim como muitos empresários, podem acreditar que o lucro da empresa é totalmente seu e que vocês podem fazer uso do lucro como bem quiserem. Mas saiba que esta visão distorcida, ela pode te levar a sérios problemas financeiros junto à sua empresa. Esta visão, ela pode estar drenando recursos importantíssimos da sua empresa e te deixando ansioso e sobrecarregado, porque as contas, elas não fecham. Mas se eu te disser que há uma forma de você reajustar a relação com o lucro do seu negócio e transformar a forma como você vê gestão financeira. No vídeo de hoje, eu quero falar exatamente sobre os erros de como os empresários enxergam o lucro da sua empresa, as dificuldades que isso pode gerar e, o mais importante, como reverter esta situação. Eu sou Elcio Lima, sócio fundador da H2AP Assessoria e Participações, e nós temos ajudado diversos empreendedores e empresários a desvendarem o seu lucro e realizarem seus sonhos. E eu quero te perguntar acerca do lucro. De quem é o lucro da sua empresa? No mundo empresarial, a forma como nós encaramos o lucro, ele pode fazer toda a diferença para a saúde e o futuro do seu negócio. Para muitos, o lucro é como um prêmio que eles recebem e eles podem usufruir como quiserem. Para outros, ele é como se fosse uma recompensa pelo seu trabalho. Afinal de contas, eu trabalho muito pela minha empresa. Eu mereço. Mas essa é uma visão limitada e ela pode trazer muitos prejuízos para o seu negócio. Eu gostaria de fazer duas abordagens acerca do lucro. A primeira é o lucro como um ativo precioso da sua empresa. E a segunda abordagem é sobre o lucro como um direito total e irrestrito do dono, que está à sua disposição. Entender essa diferença, ele pode ser crucial para decisões e garantir o futuro da sua empresa. Então vamos falar sobre a primeira abordagem. A primeira abordagem é como lucro um ativo da sua empresa. E qual é a grande definição? Por que um ativo? Porque ele é um recurso que ele pode ser reinvestido na sua empresa, gerando sustentabilidade e crescimento. Alguns acham que quando distribuem o lucro da empresa, os dividendos que saem da empresa, aquilo é um bônus. Você recebeu por fora. Já que você recebe o prolabore como salário, quando vem a participação do lucro, isso é um extra. Só que se você olhar o balanço da sua empresa, a sua empresa empobrece toda vez que você tira parte dos lucros. É justo você tirar? Sim, não só para você, como para os outros acionistas, os outros donos, assim como muitas empresas fazem uma distribuição e uma participação de lucro para os seus colaboradores. É justo, a empresa ela é para isso. Mas você tem que saber que cada vez que o lucro sai do caixa da a sua empresa ficou mais pobre. Se ela tem poder de estar sempre gerando e repondo aquele lucro, ok. Mas se ela não tiver, esse pode ser um grande problema. Então a visão
do lucro como ativo é exatamente o reinvestimento para que a empresa ela possa proporcionar melhorias, tanto na produção, quanto no bem-estar, quanto no ambiente, a expansão da empresa, assim como ter reservas de emergência para fazer frente a situações que surgem durante o negócio no dia a dia. O lucro, nesta visão, ela é parte do patrimônio da empresa e ele tem como principal objetivo a saúde financeira da sua empresa a longo prazo. Essa visão, ela traz alguns impactos. O primeiro que eu quero citar aqui é o crescimento sustentável. Diante de um planejamento estratégico de crescimento da sua empresa, é o lucro que vai financiar esse crescimento. O segundo é a estabilidade financeira, ou seja, uma previsão de fluxo de caixa, as contas da empresa, elas equilibradas entre receitas, custos e despesas. E o último é a atração, tanto de investimento quanto de talentos. Porque qual é o investidor que vai querer colocar dinheiro numa empresa que não gera caixa? E mais ainda, os grandes talentos, eles procuram boas empresas para trabalhar. Então, esses são alguns impactos que eu cito aqui quando você enxerga o lucro como um ativo da sua empresa. A segunda visão, ela já é exatamente o lucro como um direito total e restrito do dono. Então, nessa definição, o lucro ele é parte da sua conta, praticamente é parte da sua conta pessoal, sem considerar como prioridade as necessidades da empresa e as implicações de que mexer no lucro pode ocasionar. Essa visão, ela dá ao dono a propriedade total do lucro. Alguns empresários sequer eles separam a conta física, a conta da pessoa física, do CPF, da conta da pessoa jurídica, do CNPJ. Praticamente tem uma conta única, ou seja, a pessoa, a família, elas têm os recursos limitados não àquilo que eles recebem como prolabore, mas sim a todo o caixa da empresa. Eles se misturam. É como se fosse uma remuneração imediata. Isso pode gerar alguns impactos, neste caso negativos. O primeiro é a dificuldade financeira, porque quando você gasta e não faz uma previsão, principalmente de fluxo de caixa, você pode ter problemas para pagar fornecedores e até impactar a sua operação. Você tem também questões de estagnação. A sua empresa ela não tem dinheiro, ela não tem recursos para inovar, para expandir, para reinvestir. Então, o crescimento dela, ele não existe. E há uma dificuldade também. Você não tem como se adaptar às questões do mercado. O mercado ele avança, ele evolui. E se você não inova, você vai ficando para trás. E você vai perdendo a capacidade de competitividade com os seus concorrentes. E o último fator que eu gostaria de citar, dentre muitos, é a incerteza. A falta de uma reserva de emergência, ela deixa tanto o empresário quanto os seus colaboradores muito inseguros e ansiosos. Porque se houver algo, até mesmo um pedido de demissão e você tenha que indenizar um funcionário, ou qualquer situação que surja imprevista, você não tem um fundo de reserva para fazer frente àquela necessidade. Ou seja, a empresa se torna vulneráveis às crises que possam aparecer. Então, a principal diferença é uma abordagem estratégica da forma como você enxerga o lucro. E você precisa entender, o lucro da sua empresa não é seu. Ele faz parte de um balanço e de um patrimônio que é da empresa. Que uma vez atendidas as necessidades da empresa, aí sim, dentro de uma visão estratégica, você pode fazer, claro, a, a distribuição dos lucros. Mas, em primeira instância, o lucro ele não é seu. Então, ele pode ser visto como um ativo que promove crescimento, estabilidade e sustentabilidade da sua empresa, ou
ele pode ser visto como um direito pessoal, aonde você cuida de si próprio, mas você não prioriza a saúde financeira da empresa e você tem um futuro incerto. E lembrando, a empresa é uma pessoa, assim como você, pessoa física, como eu, ela é uma pessoa jurídica. Ela precisa de cuidados, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser gerenciada. Uma vez fortalecida, ela vai cuidar muito melhor de você. Mas em primeira mão, nós precisamos reconhecer que o lucro, ele é uma ferramenta de reinvestimento e de crescimento da sua empresa, e não um recurso próprio. Eu quero reforçar a respeito de como o lucro ele não deve ser enxergado. E para isso, eu vou listar 5 formas como os empresários enxergam o seu lucro e que é equivocada. Só 5. Tem muitas outras formas, mas eu vou exemplificar com 5 formas para que fique bem claro o que não deve ser feito acerca do lucro do seu negócio. E o primeiro é achar que o lucro é meu. O lucro é meu para eu gastar como eu quiser e eu posso retirar do caixa da minha empresa a hora que eu quiser. Esse erro, ele ignora um fato muito importante, que é a responsabilidade. Quando eu me torno fundador ou dono de um negócio, eu começo a ter responsabilidade com o meu cliente. Os contratos que eu vou firmando, os colaboradores que eu trago para junto da empresa. E essa responsabilidade, ela é a gestão desse negócio de uma forma eficiente e cautelosa, para que todas as expectativas elas possam ser gerenciadas e, se possível, atendidas. E parte desta responsabilidade é enxergar que o lucro ele precisa cuidar prioritariamente da saúde financeira da empresa. Não fazer isso é ter uma visão míope da gestão financeira. E eu posso assim comprometer o fluxo de caixa, desequilibrando minhas contas e até comprometendo a minha operação. E isso está errado exatamente porque o uso do lucro ele deveria ser para sustentar e crescer a empresa através de um reinvestimento. O pagamento das dívidas, o pagamento de todas as contas, as despesas que podem surgir inesperadas através de uma reserva. Então vejam a importância do caixa que sobra na minha empresa, o caixa positivo, chamado de lucro. E essa visão, ela pode trazer alguns efeitos colaterais. Para o empresário, porque ele diante de uma situação onde ele não dispõe de recursos, ele vai precisar recorrer a quem? A bancos. Ele vai precisar recorrer a empréstimos e ele vai começar a pagar juros. E tudo isso por quê? Porque não há uma reserva para fazer frente às despesas e às crises financeiras que possam aparecer. A maior pressão, o maior estresse, ele está sobre o empresário. Então, por isso, a prioridade deve ser cuidar dos lucros para que não seja pego numa situação dessa. Os colaboradores eles também sofrem. Eles percebem a estabilidade financeira da empresa. Até mesmo porque, diante de dificuldades, os benefícios, aquilo que a gente chama de salário indireto, cafezinho, bem-estar, eles começam a ser cortados. Não tem jeito. Não há almoço grátis. Quando o dinheiro ele não dá para tudo, você começa a cortar aquilo que é supérfluo, aquilo que você dá como benefício. O ambiente, então, de trabalho, ele começa a não estar tão agradável, poderia dizer até, quem sabe, precário. E isso começa a gerar angústia, medo. A motivação ela já não é a mesma, ou seja, a eficiência e a produção já não é a mesma.
E sem contar que você pode chegar ao ponto de ter que adotar uma medida drástica que é demitir um colaborador. Ou ainda, ele pode se sentir tão assustado que ele pode buscar uma outra empresa, onde ele encontre maior segurança. A segunda visão é achar que lucro alto significa que a empresa está saudável. Muitos acham que, eu alcancei, eu estou com uma lucratividade alta e que isso é sinônimo de boa gestão. Só que isso pode ser temporário, isso pode estar vinculado a uma sazonalidade, não ser uma realidade financeira de um lucro recorrente e consistente. Exatamente porque esse lucro ele pode ser proveniente de vendas pontuais. Você pegou uma venda específica, uma venda grande, você podia estar com um insumo, um estoque alto e estar queimando o estoque que estava acumulado. Pode ser um ajuste fiscal e ter sobrado um recurso, e aí apontou lá no final como lucro. Mas se não houver reinvestimento, mais à frente você vai ter problema. Se você não repor o estoque, se você não inovar na empresa, se você não promover a cultura da educação e do crescimento profissional, certamente, mais à frente, você vai começar a ter problema de competitividade. E isso vai trazer problema para a sua empresa. Os efeitos colaterais para você são exatamente porque com lucro alto você pode se tornar complacente com os gastos. E essa visão equivocada de que o lucro ele é sinônimo de eficiência, ele pode te fazer ignorar os sinais de alerta. E os seus colaboradores confusos com essa incerteza, com essa insegurança, começam também a se comportar de forma que a empresa já não tem mais a eficiência que ela costuma ter. A terceira forma de eu enxergar o lucro equivocado é: se a minha empresa é lucrativa, eu não preciso me preocupar com os gastos. Esse é outro erro clássico, porque ele simplifica demais a gestão financeira. Ele ignora a importância do controle dos gastos, as margens, porque gastos eles implicam diretamente, principalmente os custos, nas margens e a eficiência operacional. Então vejam que não se preocupar com as despesas, apesar do lucro, ele é um erro muito, muito, muito grave. E por que isso? Porque lucratividade não garante segurança financeira. Um descontrole das contas, onde as despesas elas comecem a aumentar, ela vai corroer o teu lucro a médio e longo prazo. Quando você vê, tem um rombo nas tuas despesas, nas tuas finanças, porque você não controlou. O desempenho da sua empresa ele vai se tornando insustentável com o desequilíbrio das contas. O efeito colateral negativo desta visão para o empresário é que ele começa a tomar decisões benevolentes. Ele começa a autorizar gastos, deixar isso, deixa aquilo, não tem problema, eu tenho lucro. E ele acaba por perder o controle, porque ele acha que não precisa mais ter aquele controle rígido. Até que ele pode se deparar com com um colapso financeiro que pode até manchar a reputação da sua empresa pela perda de estabilidade da empresa. Os seus colaboradores, eles começam a sofrer, porque inevitavelmente haverá cortes, benefícios, que sai de salários, quem sabe até demissões. E o clima organizacional ele começa a ficar muito pesado. A quarta visão equivocada é que lucro
é sinônimo de sucesso imediato. A pessoa luta, chega ao ponto de equilíbrio e começa a ter lucro, pronto, opa, alcancei o sucesso. O lucro imediato. Eu agora sou uma pessoa bem-sucedida, rumo ao sucesso. Bota o rei na barriga e vamos embora, porque agora eu tenho lucro, ninguém me segura. E por que isso está tão errado? Porque sucesso tem um conceito muito mais amplo. Sucesso requer sustentabilidade, inovação, receitas recorrentes, margens bem calculadas, que vêm através do equilíbrio de uma precificação correta com os custos. As despesas controladas de forma condizente com o tamanho da sua empresa. E até porque, se você não olha para tudo isso, para entender esse conceito mais amplo, você pode se equivocar, porque o teu lucro pode ter aumentado por um motivo externo. Pode ser um momento em que um teu concorrente ele ficou sem insumos e aí mais clientes te procuraram, mas depois retornam. Podem ser qualquer motivo pontual. E os efeitos, então, colaterais negativos para o empresário, principalmente, é porque ele começa a tomar decisões de curto prazo, porque ele acha que ele alcançou o sucesso. Ele começa a não se preocupar com aquilo que vai ser o futuro, a inovação, como ele vai preparar a empresa para o futuro, porque ele acha que ele alcançou. Ele esquece que é um processo. Os seus colaboradores começam a viver da incerteza do futuro. E a motivação, ela mais uma vez, ela é afetada. E como reter talentos numa empresa onde o clima é ruim, onde as pessoas elas vivem sobre o medo e sobre a incerteza? A pessoa que é boa, que sabe que o seu serviço é bom, ela vai com certeza procurar um lugar aonde ela possa viver em paz, fazendo o seu trabalho, mas calma, crendo que a empresa tem um bom futuro. O quinto e último ponto que eu quero citar aqui é a visão que lucro é garantido. Eu não preciso me preocupar mais com estratégia. Eu alcancei o lucro, eu alcancei o equilíbrio e eu não preciso mais me preocupar com estratégia. E o grande erro é acreditar que lucro é constante, que o mercado não muda. Essa é uma visão muito perigosa e que beira a irresponsabilidade. Porque o lucro não é automático. O mundo que nós vivemos, ele está em constante mudança, o tempo inteiro. E quando você olha e está ombreando com seus concorrentes, se você para e eles dão um passo à frente, ainda que você esteja no mesmo lugar, mas você, em referência a eles, você está um passo atrás. Então, o lucro ele não é automático. Ele depende de cuidados. Ele depende de uma gestão eficiente. Ele depende de atenção. Adaptações constantes às mudanças. Olhar para os seus concorrentes. Ver o que está acontecendo no mercado, para onde o mercado está caminhando. Ter um planejamento estratégico que acompanhe essas mudanças. E estar revisando o rumo o tempo inteiro. Na aviação, quando você está voando, aonde a tua pista é o vento, e o vento muda toda hora, uma hora o vento está em través direito, uma hora través esquerdo, e você tem que estar sempre atento, porque você tem um destino. E quando o vento está te empurrando, você vai saindo do teu destino. Então o que você tem que fazer? Você tem que mudar a tua proa, para você fazer uma correção de deriva e você vai andar meio que parece que está caranguejando,
porque o nariz da aeronave está apontando para lá, mas você está indo para cá, e você está indo meio de lado, mas é o ponto exato para você estar indo para cima do vento para compensar o que ele estaria te jogando para o lado, e você está compensando de maneira que você continua caminhando para o teu destino. O tempo inteiro tem que estar revisando o rumo. E se você achar que o lucro é constante, você vai se acomodar. Você vai ficar sentadão na tua cadeira, usufruindo do lucro e o mundo mudando lá fora. E quando você se aperceber, os efeitos colaterais vão bater, porque a conta chega. E para o empresário, uma surpresa como essa, ela pode provocar grandes prejuízos. Quem sabe a falência. E os seus colaboradores, vendo a estabilidade, se sentindo inseguros, insatisfeitos, eles são os primeiros a procurarem um outro local para trabalhar, onde tenham mais paz. E essa rotatividade de funcionários por si só já te traz um grande prejuízo. Toda hora você tem que ensinar um funcionário novo, toda hora você tem que preparar ele, e quando ele está quase pronto, ele vai embora. Isso é muito ruim para a empresa. Você é responsável por manter a, 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 a organização do interno. Você precisa trazer a empresa para uma estabilidade emocional, ter um clima organizacional de forma que as pessoas se sintam seguras de estarem trabalhando ali, sabendo que tem uma empresa, que tem um empresário que cuida da empresa e que cuida deles. Esse é o mínimo que eles esperam. E se não for assim, eles vão embora. Então vejam o quanto é importante você saber como você tem que tratar o seu lucro e principalmente o que você não deve fazer, como você não deve ver o seu lucro. E para concluir, eu gostaria de dizer que esta visão equivocada que você pode ter acerca do lucro, ele proporciona perda para todo mundo. Na verdade, todos perdem. Você pode achar que usar o lucro a seu favor você está ganhando, mas a falta de crescimento e a estagnação da sua empresa vai fazer com que você também perca, assim como seus colaboradores e até a sociedade. O lucro à disposição do dono e não da empresa, ele inevitavelmente ele vai provocar um descontrole, um desequilíbrio nas contas. Porque é muito difícil eu tocar a minha vida e olhar para a minha conta bancária e ver que ela tem um grande fundo lá, que muitas vezes nem é lucro, é só a receita bruta, mas já tem destinação aquele dinheiro, mas tem um volume de dinheiro lá. E quando eu olho a minha conta misturada com a conta da empresa, me dá um aspecto que eu posso gastar. O descontrole, ele é inevitável. Eu paro de me preocupar ou deixo de me preocupar de uma forma prioritária com as necessidades da empresa, com o reinvestimento que a empresa precisa para ter uma saúde financeira bem saudável a longo prazo. O lucro elevado, como nós já falamos, ele também pode ocasionar uma falta de planejamento, uma complacência com os gastos, trazendo incerteza para os colaboradores, crise interna, um ambiente instável. Esse impacto negativo, ele vai para fora dos muros da empresa. Ele chega na sociedade, ele chega no teu bairro, na tua cidade. De acordo com o tamanho da tua empresa, ele impacta. Porque o nosso sistema financeiro, ele depende da circulação do capital. E quando você tem funcionários ali que ganham o seu salário de forma boa, honesta, eles vão
comprar o pão da padaria, o açougue, o mercado, e tudo o seu bairro ele é movimentado, ele é abençoado pela gestão eficiente da sua empresa. Mas quando isso não acontece, até a sociedade sofre, quer seja pela falta de circulação de capital, quer seja pelo desemprego, que pode proporcionar a falência, a queda daquela empresa. Até, quem sabe, uma recessão local. Nós já vimos alguns bairros eles sumirem, simplesmente porque a empresa que havia ali, ela fechou, aqueles fornecedores que trabalhavam já não frequentam mais o local e tudo vai se perdendo. Então é essencial, é fundamental, é determinante que você tenha uma visão correta acerca do lucro da sua empresa. Uma perspectiva responsável, equilibrada acerca do lucro e que ele seja um verdadeiro ativo da sua empresa para que possa proporcionar o bem-estar de todos os que estão envolvidos com a sua empresa. Então agora você já sabe como evitar os erros de visão e reorientar a gestão do lucro de forma a ter uma gestão financeira eficiente do seu negócio. Eu e minha equipe, nós temos ajudado diversos empreendedores e empresários a desvendarem o seu lucro e realizarem seus sonhos. Se você acredita e entende que a relação de lucro e gestão financeira podem ajudar você a realizar os seus sonhos de empresário, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, acione o sino e não perca as próximas dicas. E saiba que no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais acerca do lucro, mas agora de uma forma eficiente e prática de como você deve utilizar o seu lucro de forma a produzir um crescimento sustentável da sua empresa. E fique atento, pois essas dicas podem ser o que faltava para que você alcance a liberdade financeira que você tanto almeja. Um grande abraço.